Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão querido, minha irmã amada. Muitas das vezes a gente para e fica pensando, né? Como a vida do ímpio é abençoada, enquanto que a vida do justo é com muitas dificuldades. E aí a gente fica até com certo espírito de inveja. Como assim? Isso aconteceu com o nosso irmão, né? Asaf, que era músico, né, de Davi. Ele era músico de Davi, Asaf. E ele sentiu inveja do ímpio, porque ele viu que o ímpio não tinha, como fala, nenhuma dificuldade, né? Então, no Salmo 73, ele fala: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja do soberbo, e ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há perto na sua morte, firme está a sua força. Então, você vê que isso pode acontecer com você, comigo, com qualquer pessoa. Esse espírito de inveja, de olhar assim para o ímpio, né? E ver o ímpio prosperar em tudo que ele faz, enquanto que o justo, ele sofre muito, tá? E às vezes eu fico meditando na palavra de Deus e eu vejo que todos os profetas do Senhor, desde lá de Gênesis até nos dias atuais, os verdadeiros profetas do Senhor são homens que sofrem, não são homens que têm uma vida abastarda, digamos assim. São pessoas que são realmente dependentes de Deus em tudo que ele faz. Ou ela também, é claro, né? E na maioria das vezes a gente sente até um pinguinho de ciúme, né, de inveja, como Asaf sentiu aqui. Porque Asaf, ele percebeu que os ímpios, né, que não temia Deus, que era arrogante, né, e que não tinha nenhum temor a Deus. E, no entanto, vivia uma vida de prosperidade, entendeu? E já ele que vivia temendo a Deus, não tinha muita prosperidade. Por isso que eu digo que essa teologia da prosperidade é uma teologia satânica e diabólica, porque leva as pessoas a adorar as coisas materiais, as coisas efêmeras. Então, a teologia da prosperidade, eu falo sem medo de pecar. Ela é satânica, diabólica, entendeu? Não tem base bíblica. Não tem base bíblica. O que tem base bíblica é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Enquanto nós lemos o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, significa que ele vai cuidar da minha vida, da sua vida, no dia a dia. Olha bem o que aconteceu com o povo do Senhor lá no deserto, tá? Deus deu a ordem para que eles pegassem o maná suficiente para comer no dia a dia, no único dia, porque no outro dia Deus iria prover. Mas aqueles que não tinham fé, eles pegavam o maná além do que podia comer no dia, aí no outro dia, quando saiu o sol, aquele maná que ele havia recolhido a mais para guardar no celeiro, tinha o quê? Tinha bichos. Significa o quê? Que Deus não tem prazer, tá? Na vida da gente que fica guardando coisas, buscando riqueza para o dia da manhã, porque o dia da manhã não nos pertence, pessoal. O dia da manhã não nos pertence. Então, que possamos aprender aqui com Asaf. E é interessante que Asaf, ele quase se desviou da fé. Não é o que acontece também? Tá? Ele quase perdeu a fé dele. Muitas pessoas acabam perdendo a sua fé por causa da inveja. Então, a inveja, né, ela obscurece a fé. Então, Asaf, ele confessa que quase tropeçou ao invejar o ímpio. Isso mostra como o foco nas aparências pode nos afastar da confiança de Deus. Não perca a sua confiança em Deus, tá ok?
E a prosperidade dos ímpios, irmãos, é temporária, tá? Embora pareça que os maus vivem em paz e em abundância, Asaf percebeu que o seu fim é destruição e Deus é justo, mesmo quando a justiça parece tardar. Tenha fé, Deus vai te justificar. Tenha fé, Deus vai te prosperar, mas da forma que Ele tem em mente para a sua vida e para a minha vida. Não tenha inveja daquele que prospera, tá? Porque senão você pode entrar no mesmo caminho que Asaf entrou. Tá? Então a presença de Deus, ela nos traz a virada do Salmo. E acontece quando Asaf, ele entra no santuário. Então ali ele entende que a verdadeira segurança está em Deus, não nas riquezas ou status. Hoje tem pessoas que estão aí cheio de status, cheio de honrarias, cheio de dinheiro, né? Não é verdade? E tudo isso, irmãos, são coisas efêmeras e nós não podemos entrar nesse caminho. O que nós temos que ter é uma fé genuína em Deus, conforme o salmista aqui, ele escreve aqui, Asaf, né? Quando ele pensava em compreender isso, ele ficou sobremodo perturbado, até que ele entrou no santuário da casa de Deus, então ele entendeu e ele viu o fim deles. Certamente, o Senhor colocou em lugares escorregadio, e tu os lanças em destruição. Como cai na desolação, quase no momento, eles ficam totalmente consumidos de terrores. Tem pessoas ricas hoje, pessoal, que economiza dinheiro a vida inteirinha eles guardam dinheiro, entendeu? Para depois gastar com remédio, gastar na doença. Quantos dinheiro que alguns famosos que nós conhecemos, que guardaram tanto dinheiro e hoje está gastando dinheiro para poder curar de um câncer. Não vou citar nomes aqui para não se comprometer, mas estamos vendo aí na televisão aí vários famosos que estão aí, ó, com tanto dinheiro, mas não tem saúde. E nós temos o nosso Deus que nos guarda e que nos dá saúde. Então eu lhe peço, não perca a tua fé por causa do ímpio que prospera. Tenha fé em Deus, porque a fé é a ausência de dúvida. Então não tenha dúvida, mas você busque a Deus constantemente. Tá ok? Aprenda com Asaf. Não esconda a sua crise espiritual. Ele nos ensina que é legítimo questionar, desde que busquemos a resposta na presença de Deus. Então, Deus é a nossa porção eterna. E aí você pode ver que aqui no versículo 26, ele fala o seguinte, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Que coisa linda! Ele reconheceu, versículo 27, pois eis que os que se alongam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que se apostatando se diziam de ti. Todos aqueles que se diziam de Deus têm o mesmo caminho do filho pródigo. Vai mendigar, vai sofrer. Então fique firme com Deus. Eu não sei o alcance dessa live, mas eu peço que você compartilhe em nome de Jesus essa live, para que muitas pessoas que estão aí correndo atrás do ouro que perece, deve parar e pensar que Deus é o nosso pastor, ele vai nos dar o alimento diário, vai dar a vestimenta, o calçado diário, pessoal. Ele não vai deixar nós perecer. Então não tenha inveja do ímpio que prospera em tudo que ele está fazendo, porque o fim é destruição. Tá ok? Então não tem base bíblica para a teologia da prosperidade. Isso aí é uma teologia satânica e diabólica, porque foi isso que Satanás ofereceu para Jesus lá no deserto, quando Jesus estava sendo tentado pelo tentador durante 40 dias e 40 noites. Não ceda à tentação do diabo, não ceda, fique firme, porque Deus vai te abençoar, não vai deixar faltar o alimento na sua mesa
e nem a vestimenta, e nem o calçado, e nem a saúde, que é a prioridade na nossa vida. Ter saúde e Deus em nossa vida. Vou ficando por aqui. Fique na paz do Senhor Jesus. Uma excelente tarde, noite, madrugada ou manhã. Não sei a hora que você vai assistir essa live, mas eu profetizo que a bênção do Senhor, aquela que enriquece e não acrescenta dor, esteja sobre a sua vida, meu irmão. Então, a riqueza de Deus é diferente da riqueza que estão pregando por aí. Shalom, Adonai. Seu irmão em Cristo, Apóstolo Martins. Se Deus tocar no seu coração, compartilhe, siga-nos aqui no nosso canal. São várias páginas que nós temos aqui. Temos página também lá no YouTube, Apóstolo Martins Oficial. Você pode estar seguindo. Bispa Roseli dos Santos, tá ok? Você pode estar seguindo também minha esposa. Nos ajude nessa campanha de estar levando a palavra de Deus por intermédio da oração para o povo que necessita. Shalom, Adonai. Até a próxima, querendo o nosso Deus.